Olá, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária mesmo sem ter experiência. Vamos lá, porque hoje o vídeo vai falar um pouquinho sobre como que eu identifico na hora do atendimento aquele benefício que o cliente está procurando. Porque na maioria das vezes o cliente ele não sabe o que ele está buscando, ele só te traz um monte de documentos e aí eu escolhi, hoje passar esse videozinho bem prático, um resuminho bem bacana. Então se você não tá com papel e caneta na mão ainda, é melhor correr para pegar, porque o vídeo de hoje é prática pura. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar se o cliente ele possui algum direito a benefício por incapacidade. Como que eu faço isso? Com uma pergunta bem simples, questionando o estado de saúde do autor, ou questionando o estado de saúde aí do seu cliente, que ainda não é autor, mas vai ser em algum momento. Então, a primeira coisa que você precisa saber é descobrir se ele possui alguma incapacidade laboral. Eu começo por aí porque a grande maioria dos casos que chegam nos escritórios normalmente é de benefício por incapacidade. Então, se você fizer essa exclusão, já fica bem mais fácil, já elimina 50% dos casos nessa etapa, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, verifico se ele tem incapacidade. Se ele disser que sim, na maioria das vezes, quando o cliente tem incapacidade, ele já te traz um monte de laudo. Você vai fazer outras perguntas, relacionadas a esse tema. Então, se ele possui a qualidade segurado, você vai fazer essa conferência no CNIS ou na carteira de trabalho dele. Se essa doença que ele tá alegando aí para você, ela tem alguma relação com o trabalho, ou seja, se ela impede ele de fazer a atividade habitual de forma, pode ser permanente ou temporária, para você identificar qual é o benefício que mais se adequa ao caso dele, tá bom? Segunda coisa, e ela tem muita relação com a primeira, são os benefícios assistenciais. Se porventura lá na primeira etapa você identificou que ele tem uma incapacidade de longo prazo, mas que, por exemplo, não tem qualidade de segurado, essa é a hora de fazer a investigação das questões socioeconômicas do autor para ver se ele talvez possua direito ao benefício de prestação continuada, seja o idoso ou a pessoa com deficiência. Aqui a gente vai precisar questionar o cliente sobre as questões socioeconômicas em que ele vive atualmente. Então, se ele possui cadastro no CadÚnico, qual é a renda per capita da família, qual a idade dele, isso você também vai ver na documentação, e como que funciona, se ele tem algum gasto extra, que possa abater aí da renda, para fazer a avaliação se tem ou não direito a esse benefício. Ok, Jéssica, fiz isso tudo e não encontrei nada. Até aqui nós não temos nada absolutamente, às vezes o cliente só trouxe a carteira de trabalho para você e pediu para você analisar. O que você vai fazer agora? A primeira etapa é ver se ele possui direito adquirido antes da reforma da Previdência. Então, verificando aí qual era o tempo de contribuição, qual era a idade, tudo até a data da reforma. Faz esse cômputo primeiro, para só depois fazer o passo 4, que é a avaliação das regras de transição. Por que isso, Jéssica? Porque você depende desse tipo de informação para fazer a avaliação das regras de transição. Se você fizer em ordens diferentes, provavelmente você vai fazer trabalho dobrado. Então, essa ordem ela é estratégica justamente por isso, tá bom? Jéssica, como que eu vou aplicar aí essa questão? Imagina que você fez o cálculo do tempo de contribuição do seu cliente até 2019 e viu que ele tem aí 34 anos. Você já sabe com essa informação que ele não tem direito adquirido pré-reforma, ok? Mas você sabe também que ele tem pelo menos um dos requisitos para uma das regras de transição, que é o pedágio de 50%, onde a pessoa precisava ter no mínimo 33 anos se fosse homem e 28 anos de contribuição se fosse mulher. Percebe que uma única análise já te responde algumas perguntas que você vai fazer dali para frente para o cliente e também na análise do seu requerimento. Por fim, se você até aqui não encontrou nenhum benefício que o seu cliente possa se enquadrar, vale a pena você questionar a respeito das regras permanentes após a reforma da Previdência. Então, se você não encontrou nada até aqui, agora é o momento de você avaliar as regras permanentes. Jéssica, fiz esses 5 passos e não encontrei nada. O que eu faço daqui para frente? Hora de oferecer o planejamento previdenciário para o seu cliente. Sim, esse é aquele momento em que você oferece o planejamento ou até mesmo algum outro serviço. Então, se em toda essa análise você identificou, por exemplo, que o cliente tem um erro lá gravíssimo no CNIS que vai impedir a concessão da aposentadoria dele no futuro, você já pode oferecer o acerto desse CNIS, a retificação desse CNIS. É assim que a gente faz a construção do raciocínio para saber que serviço eu vou oferecer para o cliente, porque como eu disse lá no início, às vezes o cliente ele não sabe o que ele está procurando, ele só chega, joga os documentos na sua mesa e espera que você dê as respostas para ele. Então, conduzir o atendimento da maneira correta faz toda a diferença, para você não ficar perdendo tempo, para que o cliente não perca tempo, para que você consiga analisar todas as possibilidades aí da melhor maneira possível. É isso, mulher, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima aula.